aluno também, a falta do próprio aluno se autoconhecendo para ser ensinado, né? A verdade é que muitas vezes o professor ele tem uma métrica de ensino baseada no geral, né? Mas cada aluno tem uma forma de receber aquela informação, de tratar aquela informação e de aprender aquilo, né? O método, falando do método, esse método de ensino que nós temos hoje, que não é só da faculdade, mas das escolas, ele foi feito muito, né, através da reforma não, da Revolução Industrial, né? Você tinha ali algumas funções e você precisava de várias pessoas, que se for da média, várias pessoas para fazer a mesma função. Precisava de centenas de pessoas apertando parafuso. Então, você colocava essas centenas de pessoas na sala de aula e ensinava elas a apertar parafuso. E esse é o método que se mostrou muito eficaz naquela época. E hoje, talvez, que o mundo mudou, você tem aí, sei lá, quantas profissões, inúmeras profissões, no mundo da administração mesmo, nós temos aí, sei lá, centenas ou até mais de 1000 profissões voltadas a isso. E outras estão sendo criadas. Estão sendo criadas, a todo momento se criam novas profissões. E não tem como você fazer um curso de administração e ensinar um jeitinho para cada um, igual você falou. Uma forma para cada um, dar foco em uma matéria para cada aluno, porque cada aluno vai ser, talvez você tenha uma classe de administração com 20 alunos. Talvez você tenha 20 profissões diferentes ali no futuro. Então, não tem como você fazer uma aula personificada para cada um. E esse é o grande desafio, na verdade, do método, que é muito fácil apontar o problema que nós estamos apontando aqui, mas eu também não vejo muita solução assim nesse método de personalizado, né, para muitas pessoas. Você consegue aí fazer online, fazer umas coisas específicas, mas para alfabetizar uma população inteira, assim, eu não vejo a curto prazo uma solução. Sim, sim. E também, falando um pouco sobre essa questão, né, da metodologia, a gente também tem que entender que da mesma forma que existe um método de ensino, né, tipo, que seja, método que eu passo a informação e que as pessoas sabem, existe um método de estudo, né, certo? Então, acho que o aluno ele não sai da escola aprendendo a estudar, entende? Sim. Eu acho que até mesmo a gente já comentou isso algumas vezes, né? Que o aluno ele sai mais preparado para adivinhar o que o professor quer do que pensar de uma forma que seja diferente, né? Isso. Eu até vi isso, engraçado que eu vi isso hoje num livro, estava lendo um livro hoje, e tinha uma frasezinha ali, um provérbio, uma filosofia oriental, dizia a frase, é bem assim, nós não, os orientais pensam assim, né? Nós não procuramos saber o que o professor sabe, nós procuramos entender aonde ele buscou aquele conhecimento, entendeu? É exatamente isso, é tentar olhar para onde o professor está olhando. E o professor também ter essa questão de apontar para o aluno aonde ele tem que olhar. Mas o que ele vai ver lá, deixar com o aluno. A interpretação, deixar com o aluno. Por exemplo, ele tem que mostrar o problema e chegar a uma solução em conjunto, talvez nova para o professor. Muitas das vezes vai ser nova para o professor. O professor não pode ter a solução pronta, chegar para o aluno e falar, ó, chegue nessa solução dessa forma aqui que é o que eu cheguei. Você tem que chegar com esse passo assim, assim, assado, chegar nessa solução aqui. Qualquer forma que você fizer diferente e chegar nessa solução, está errado. Ou se chegar em outra solução, também está errado. Esse tipo de coisa que tem que mudar também. Porque no trabalho, falando do mercado de trabalho, você vai chegar no mercado de trabalho, o teu chefe vai te jogar um problema na tua mão e você vai se virar para resolver. O teu chefe não tem todas as soluções com ele. Se ele tiver todas as soluções com ele, ele souber resolver, ou o teu professor tem e sabe, o teu chefe não precisa de você. O que você estaria ali na frente dele? Ele ia te mandar embora. Fala, não, deixa que se eu sei fazer e eu vou fazer desse jeito, ele deixa que eu faço. Então ele tem você ali para você fazer de uma forma diferente e chegar a soluções diferentes que teu chefe sozinho não consegue. Exatamente. E também tem que pensar que assim, diferentemente da escola, da universidade, ou seja, do lugar que seja, a competição e o valor da perda, né, é muito menor. Por exemplo, assim, se você for, vamos dizer, um publicitário, né, eu estou dizendo isso de longe, tá, galera? Eu realmente conheço algumas pessoas que fizeram publicidade, fizeram design, mas assim, eu não trabalho com isso.
Mas, digamos assim, o publicitário design, ele vive muito mais eu nem sei se eu não estou saindo um pouco do que a gente está falando, mas vamos aí. Ele vive muito mais do freelance, né? Ele não é um profissional de carteira assinada e tal. Ele é um cara que ele vive sempre numa agência, em outra agência, ou ele trabalha diretamente da casa dele, certo? E esse cara, frente ao mercado, ele tem uma concorrência e ele tem também a forma dele fazer as coisas totalmente diferente, entendeu? Então, tipo assim, na sala de aula, você tá lá junto com o professor, não sei o quê, e você vai chegar no resultado X, no resultado Y, entendeu? Mas ali você não tem competição, você não tem a perca ali de você Briga pelo tentar um cliente, método né? diferente, né? Sim. Agora, já no mercado do trabalho, não. No mercado do trabalho, a competição, tipo, você lançou uma propaganda errada hoje, a concorrente, ela vem e zoa com a sua propaganda, Exato. entendeu? Ela ganha dinheiro em cima de você naquilo, sabe? Eu para ser sincero, eu já pensei em algumas teorias para isso, para fazer trabalhos. Se eu fosse professor um dia, vou até falar aqui, acho que essa galera vai concordar. Mas se eu fosse professor um dia, eu ia lançar um novo método de trabalho. Por exemplo, eu ia chegar no primeiro dia de aula e eu ia falar o seguinte, falar, ó, né, a turma lá, sei lá, com 20 alunos, eu ia separar os alunos, primeiramente, em grupos de quantidades diferentes, e deixar alguns alunos sozinhos, outros em dupla, outros 5, outros 6, outros 7, sei lá, quantidades totalmente diferentes de alunos. Alunos que não se conhecessem, eu ia misturar de todo jeito. No mercado de trabalho você não conhece os seus parceiros de trabalho, né? Você não conhece, não, você não escolhe quem vai trabalhar ao seu lado. Você é jogado ali no grupo, você tem que fazer acontecer. E eu ia eleger líderes para serem responsáveis para essas equipes, cara sozinho, eleger líderes para serem responsáveis. E, que nem se falou da perda, o que eu ia fazer, eu ia falar o seguinte, ó, vocês vão entregar para mim aqui um trabalho sobre a matéria, né? Eu ia mostrar o que eu queria do trabalho, não ia dizer como fazer, cada um ia fazer do seu jeito. Ia falar que apenas um trabalho, só o melhor trabalho, ia ganhar 10 e o resto ia ganhar 0. Então, só quem fosse melhor, conseguisse entregar o melhor trabalho, ia passar de ano naquela matéria. E os outros grupos, tudo, iam tirar 0 e iam ficar. Que é o que acontece no mercado de trabalho, né? Se você entrega Exato. o melhor produto, o teu cliente compra. Se você entrega o produto ruim, você não ganha metade do dinheiro do cliente, não ganha nada. O cliente vai corrente, você não pega nada. Você tem que ser o Exato. melhor sempre. Então, essa competição, claro, você tem que desenhar um pouquinho melhor, né? Não pode ser tão cruel sem reprovar e passar um grupo, né? Nem tem como fazer isso. Sim. Mas teria que ter essa ideia de você já alimentar, simular a realidade, né? Já na faculdade. E não simular Exato. algo que nunca vai acontecer. Próprios grupos, né, É, de faculdades, acho que todo mundo deve ter passado pré-rengue em grupo de faculdade, mas você tem um grupo ali que você não existe aquele grupo no mercado de trabalho. Um grupo em que, né, não tenha nada denominado, não tenha liderança, pessoas que você escolhe quem vai ser teu grupo. Isso aí na vida real não existe. O mercado de trabalho é muito exato. diferente do que é a sala de aula. E te fazer uma. Liliana, você acha que o problema então tá porque o método de ensino da faculdade ele termina no próprio método? Por exemplo, essa pergunta é fundamentada numa coisa que eu vi quando eu fui fazer o TCC. Quando a gente vai fazer o trabalho de conclusão de curso, a gente passa mais tempo fazendo a parte metódica ali de precisa colocar a citação X, a citação Y, precisa colocar como é que fala? A imagem centralizada, sabe? Toda uma burocracia que, honestamente, não vai direto para o resultado. E mercado de trabalho, gente, é resultado, sabe? Não estou dizendo que você não pode ter zelo e criar processos e procedimentos para que as coisas saiam erradas, mas muitas vezes parece que o próprio método termina no método, entende? Tipo, não tem uma visualização fora. Parece que é para validar aquilo que é daquele mundo, daquele universo acadêmico, digamos assim. Uma crítica válida, porque se você fizer um bom trabalho, vamos dizer, TCC, um bom artigo científico, é aquele artigo científico bom aos olhos de quem está ali dentro, né? Aos olhos do mercado, às vezes o cara não está nem aí, não diz nada o artigo, não tem praticidade nenhuma, não diz nada, Exato. mas quem é do meio vai olhar aquilo e falar, nossa, que lindo, maravilhoso, seguiu todas as diretrizes, tem,
toda ordem a de metodologia, raciocínio, né? metodologia, Metodologia científica. resumo científico, tá justificado, tá Arial 12, tá nome do autor primeiro, essas coisas nada toda aí. Sou mais novinho, né? O Liliano que é mais idoso aqui, né? Idoso não, né? Mais experiente. Então, exatamente. Mas, no caso, ele tem muito mais prática de mercado do que eu. Então, assim, Liliano, você, que já trabalhou muito tempo antes de ir para a faculdade, depois que saiu da faculdade, né? Voltou para o mercado de trabalho, como é que você enxerga a teoria e a prática? Então primeiro eu vou contar um pouquinho da minha história, né, rapidinho. E eu fiz o caminho inverso, né? Eu primeiro fui para o mercado de trabalho, trabalhei, por questões de, nem tinha condições, né, outra época. Trabalhei, entrei na faculdade com 27 anos, eu acho. Daí fui para a faculdade, os 27, hoje estou com 31 e continuo no mercado de trabalho e faculdade, né? Trabalhei e estudei ao mesmo tempo, né? Boa parte da galera faz o quê? Faz ao contrário. Estuda primeiro e depois vai trabalhar. O que eu acho um baita erro, mas tudo bem. Não é nada exclusivo, a maioria faz isso. Qual que era a pergunta mesmo? Desculpa. Como que você enxerga a teoria versus a prática depois de todo esse processo de você entrar e sair, sabe? Ah, sim, Você vir do mercado de trabalho, aí ir para o mundo mais teórico, depois voltar para o mundo prático de novo. entendi. Então, eu sempre, eu sempre achei que faculdade era muito mais prático, né? Eu sempre achei que faculdade era mais... Você realmente ia aprender a executar uma função, assim. Você ia aprender a ser um profissional, por exemplo. Eu entrei na faculdade, na verdade, de administração por engano, vamos dizer assim, porque eu queria, né, na verdade, ter uma visão mais empreendedora. Eu era empreendedor, né, eu era empresário, eu tinha recentemente fechado a minha empresa e começado a trabalhar como funcionário, mas eu queria fazer faculdade de administração para, não sei se aprender a ser empreendedor, mas eu achei que eu teria uma visão mais de negócios na empresa, mais de dono, assim, uma visão mais de dono, né? Ensinar uma visão mais de dono na empresa. Vocês têm como ensinar isso, mas eu achei que seria assim, faculdade de administração da empresa, né? Na minha cabeça lá era assim, administrador é o dono da empresa. E como você ser um Também pensava administrador, nisso. tem que ser o dono, né? Também pensava isso. Se a galera aí que tá ouvindo aí pensava, triste para vocês, hein? Vocês estão É, iludidos, mas não é bem assim. Na faculdade, na nossa faculdade, a administração de empresas, né? Que tem mais de uma administração, que eu descobri depois também, abrir um parênteses aqui, existe a administração de empresas, que a gente fez. Você aprende a ser administrador de uma grande empresa, não necessariamente o dono, e tem a administração. E daí você é mais voltada para o setor público, para o setor de terceiro setor, na verdade. E tem a administração pública, que é voltado para as administrações públicas, né? Escolas, aprender a administrar hospital, escola, ONG, política, as coisas aí. Então, na administração de empresas que a gente fez, é você aprender a fazer a parte chata de uma grande empresa. Por quê? Tem a parte legal, que é o que o Steve Jobs faz, por exemplo, fazia, né? Infelizmente já faleceu, e é você pensar à frente, você idealizar o produto, você ver como está a concorrência, você ver a parte inovadora do negócio, a parte que eu acho particularmente legal, bacana, que que é eu o que eu, sinto que é a parte empreendedora. que é a parte empreendedora, exatamente. Na faculdade de administração, você aprende a parte chata, que é você controlar os processos, a controlar o fluxo de caixa, você controlar a parte contábil, você aprender a fazer um plano de marketing super detalhado e essas coisinhas assim. Vai, pode falar, Kevin. Lembrando que é essencial, tá? O pessoal aí que gosta de controlar as coisas, de controlar até as horas que vai comer, controlar a mãe, controlar o pai, galera, é essencial essa parte também na empresa, tá? Então não fiquem tristes, tá? Tem espaço É, tanto para empreendedores quanto para pessoas que são mais controladas. A administração é feita dessas duas partes. Não tem como dissolver isso, entende? isso, não estou dizendo que seja ruim, entendeu? Diz que é mais chato, porque realmente eu acho mais chato você ser controlador, fazer um processo. Mas ela é totalmente necessária, né? E é legal você ter as duas partes, não ser só um maluco visionário, né, sem ter esse controle, e nem ser muito controlador também sem conseguir pensar fora da caixa. Então você tem que ser esses dois. Eu acho que eu antes de entrar na faculdade, eu era mais maluco visionário, mais doido fora da caixa, e eu meio que me enquadradei, talvez tenha ficado muito quadradinho, mas essa briga que a gente vai fazendo, acho que é para a vida inteira, né? Você vai pensando fora da caixa, vai controlando e assim vai seguindo. Exato. Em relação ao que você falou agora, respondendo a sua pergunta, finalmente, entre teoria e prática, eu acho que
a faculdade, graduação, ela é muito